Pessoal, então vamos lá ver a questão da redução ao primeiro quadrante. O que isso quer dizer? Que dentro de um círculo trigonométrico, eu posso fazer com que qualquer um desses ângulos, né, que não estejam no primeiro quadrante, sejam voltados ao primeiro quadrante. Como é que isso funciona? No segundo quadrante, por exemplo, eu posso utilizar o 180 como referência, tá? Então aqui eu vou ter ângulos menores do que 180. Então o que eu faço? 180 menos o ângulo ou π menos o ângulo, tá? No caso aqui a gente tinha pegado o 150 como exemplo, né? Então 180 menos 150 é igual a 30 graus, né? Se eu fizer π menos 5π sobre 6, eu também vou ter π sobre 6, que chega no mesmo resultado de 30 graus. Quando eu estiver no terceiro quadrante, ou seja, eu vou ter ângulos maiores do que 180 graus. Então, o que eu faço? O ângulo menos 180 ou o ângulo menos o π. Né? Como exemplo aqui a gente pegou 210 menos 180, retornamos aos 30 graus e 7π sobre 6 menos π, a gente vai ter o π sobre 6 que volta num ângulo de 30 graus. E quando eu estiver no quarto quadrante, a minha referência é os 360 graus, tá? É a volta completa. Então eu faço 360 graus menos o ângulo ou 2π menos o ângulo. Aqui no caso a gente tinha pegado o ângulo de 330 graus, então 360 menos 330 é igual a 30 graus, ou seja, todos eles reduzimos ao ângulo que está no primeiro quadrante. E geralmente a gente vai trabalhar com 30, 45 e 60, que são os nossos ângulos notáveis, né? Aqui a gente tem alguns exemplos já envolvendo o cálculo de seno e cosseno, né? O que eu preciso lembrar? Que no seno o primeiro e o segundo quadrante é positivo e no terceiro e no quarto é negativo, tá? Já no cosseno inverte, primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo e no quarto positivo. A gente tem que entender a localização para que a gente utilize, né, os nossos sinaizinhos aqui envolvendo o seno e o cosseno. Então aqui eu tenho, calcule o valor de seno de 2π sobre 3. Eu acho mais fácil transformar em graus, tá? Então 2 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então 2 vezes 60, 120. Bom, 120 eu sei que ele está no segundo quadrante, ele é menor do que 180. Então eu faço 180 menos 120, que dá 60. Então, seno de π sobre 3, né, é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 135 graus. Agora, no cosseno, o segundo quadrante é negativo, tá? Então, eu vou fazer 180 menos 135, que dá 45, menos cosseno de 45 graus, permanece o sinalzinho negativo, raiz de 2 sobre 2. Seno de 210. Ó, o 210 agora, ele vai estar no terceiro quadrante, então ele é negativo, né? Então, seno de 210 vai ser igual a seno de 30, negativo. E o seno de 30 é meio, então ficou menos meio. O cosseno de 300, o cosseno de 300, ele vai estar no quarto quadrante, né? Então, é positivo. Então, 360 menos 300 dá 60. Cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60, que é meio. Aqui eu fiz um resuminho, tá? Na hora que a gente for resolver, a gente precisa lembrar disso, né? No seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. E o cosseno, ele é positivo, negativo, negativo e positivo, tá? Precisa lembrar disso daí na hora de resolver. Mayara, o que acontece quando eu tiver um arco que for maior do que uma volta? Eu volto lá na regrinha dos arcos côngruos, tá? E separo
as voltas completas, né? Então, 27π sobre 4, eu posso escrever como 24π sobre 4, que aí eu vou ter 3 voltas completas, que dá 6π, mais 3π sobre 4, tá? Então, cosseno de 3π sobre 4, eu passei para graus, que dá 135 graus, e aí, cosseno de 135 graus está no segundo quadrante, o segundo quadrante o cosseno é negativo, então eu vou ter menos cosseno de 180 menos 135, que é igual a menos cosseno de 45, que dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aí as duas formas de calcular, tá? De resolver.